Fala galerinha, tá começando mais um Notícias Universe. Beleza? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante e até de certa forma polêmica. Muito intelectual. Muito intelectual. Então não fica admirado se do que esse vídeo a gente tiver que fazer 2 ou 3 vídeos a mais. Vamos fazer uma sequência, né? Eu acho que Isso. vai dar uns 3 vídeos, que é um tema bem longo, mas acho que é interessante pra caramba, a galera vai curtir pra caramba. E já vem nessa moda nerd, acho que essa ideia de nerd já vem trazendo toda essa ideologia do assunto que a gente vai trazer aqui. A gente vai falar basicamente sobre como obter mais fé através da ciência. Assunto louco. Muito loucão. E aproveitando já, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal aí. Toda sexta-feira tem vídeo novo, então fica ligadinho aí e vem embora com a gente. Sobre nerds, né? A gente fala sobre nerd porque nerd é o que tá em alta. Tá bombando. Tá bombando. Net, Na verdade virou um estilo, né? É basicamente um estilo que tá tomando conta aí. Mas há um tempo atrás, nerd não era tão legal assim como é agora. Não era estiloso que nem é agora. E com o passar dos anos, isso aí foi mudando essa ideia. E nerd se tornou o que é hoje. Acho que a tecnologia trouxe isso, né? Isso, De ler mais livros, os próprios livros que viram trilogias, viram filmes, então tem tudo a ver com o mundo nerd. A galera vai se puxando a querer entender mais e entrar nesse mundo. Que não é um mundo de sabedoria, né? Acaba se aprofundando a mais em saber mais. A leva de séries, filmes que se baseia nesse conceito nerd, né? Uma série que está em alta atualmente é Big Bang Theory. Stream on Netflix. We're sorry, what do you need? Well, as you know, E é muito bacana, muito legal. E tipo, ali retrata o nerd como sendo o cara legal, assim, estiloso. Desse século. Tipo, se não é aquilo ali, é o parecido com aquilo. mas o conceito deles é bem legal, porque o que fala? Fala sobre tudo que abrange o mundo pop e a própria ciência, que tem um conceito mais intelectual, e isso é muito legal. O que acontece é que muitas vezes esse tipo de coisa, esse tipo de filme, tipo de série, livros, elas tentam ir contra a fé. Ou a fé, ou a própria religião, o cristianismo, e contra ela. É mais ou menos isso que a gente vai tentar juntar aqui hoje. Isso. Unir esses dois aí. Muitos caras que revolucionaram a ciência, né, que fizeram uma revolução. Hoje que a gente sabe, hoje que a gente entende sobre as teorias, as leis, né, alguém criou isso e esse alguém enfrentou muito preconceito, muita perseguição da própria igreja, né? E é sobre isso que a gente quer falar. A igreja, na verdade, sempre foi muito inimiga da ciência pelo atraso, né? Ela nunca conseguiu, na verdade, buscar a ciência de uma certa forma, pelo fato da ciência sempre julgar a igreja. Então a igreja sempre teve essa distância da ciência por causa disso, né? E a ciência sempre julgando a igreja por ser fechada na verdade, numa ideologia sã, né? E a igreja também sempre julgando a ciência por querer descobrir coisas que ela acha que o ser humano não deve descobrir, não pode descobrir por algum motivo X. E mais legal, mais louco, que a igreja ela sempre quis coisas que ela não conseguia explicar. Ela isso é espiritual e ponto, é fé e deu. E hoje a gente sabe que a ciência vem modificando isso, vem mostrando para nós muitas coisas reais, né? Através de estudos que tem tudo a ver com fé. A gente tem 4 grandes caras que nasceram em épocas diferentes, em séculos diferentes, mas que fizeram toda a diferença do nosso mundo, desse nosso novo mundo, vamos dizer assim, né? Que o primeiro deles foi Galileu Galilei, entre século XVI e XVII. Depois teve Isaac Newton. Isaac Newton nasceu, na verdade, no mesmo ano da morte do Galileu, tipo assim, meio louca. Andando outro. Isaac Newton veio Albert Einstein, que foi em século XIX, já 20, né? Esse cara começou a revolucionar. E esse foi o cara que... E no nosso século agora, século XX,
Beat 1, né? Beat 1 lançando, que é o Stephen Hawking, né? Que é um cara que até hoje tem um filme muito bala que agora a teoria de mencionou, que a teoria de tudo conta um pouco da história dele e do que ele vem revolucionando, trazendo as próprias teorias desses caras, né? E o primeiro a sofrer com isso foi o próprio Galileu Galilei, né? Que ele trouxe, na verdade ele iniciou com leis matemáticas, leis físicas ali, só que o que a igreja realmente deu um pau nele, deixou ele preso em casa, foi que ele falou que a Terra, a princípio a igreja até católica, não sei se era em 1600, o protestantismo recém tinha iniciado, tinha Lutero e tal, João Calvino, mas o lance ali a igreja católica em si, ela pegou e condenou por ele ter descoberto que na verdade o centro de tudo é o Sol. Os planetas giravam em torno do Sol. E para a igreja não, a Terra era mais importante de tudo, tudo girava em torno da Terra, tá entendendo? Pode até ser besta, mas na época foi algo tipo assim, revolucionário, que botou o cara, ele escrevia as resenhas dele, os livros, os caras nunca conseguiram ser realmente expostos por causa da perseguição e dessa, querendo agora desvendar algo que realmente era real. Então olha como a igreja sempre atrás, recuando, não querendo descobrir algo bacana. Depois veio Isaac Newton. Isaac Newton é um cara que ele se aprofundou nas leis físicas mesmo, na matemática, e ele começou a estudar planetas, né? Começou a estudar, dando continuidade, ele estudou a gravidade e trouxe toda uma teoria que realmente era muito, muito doentia pra galera daquela época, né? Até tem muitos documentários legais que Isaac Newton, na verdade, era um teólogo nato, assim, né? Por causa que ele estudava a Bíblia como ninguém estudava, assim, ele era falava muito sobre o Apocalipse e tal, ele era bem centrado nessas partes, assim, né? Ele queria descobrir o que ia acontecer no final do mundo. Tem até um cálculo dele muito louco aí, que acabou falando, um cálculo matemático que ele fez, que ele mais ou menos descobriu em que ano mais ou menos a vinda de Jesus. A gente sabe que a própria Bíblia, mas em nenhum momento a Bíblia diz também que é algo que não se deve fazer isso, apenas ela instrui que não é da nossa. Nós temos muito mais coisa para saber e para viver do que exatamente a volta de Jesus. Mas ele fez um cálculo da chegada do povo do povo a Israel, de novo, dos judeus a Israel, fez um cálculo aí dos livros proféticos. Então ele tem um cálculo final aí da volta de Jesus. Ele é um cara que sempre levou a ciência e teologia muito a sério, assim. Ele já quis unir, enquanto os outros caras queriam desconstruir isso e ir para um lado diferente. Isaac Newton sempre quis trazer as duas junto e tentar descobrir junto o que realmente a ciência queria provar através da religião, né? Por último agora o Albert Einstein, que trouxe a física quântica, que é mais louca ainda, né? Enquanto o Isaac Newton estudava aquelas grandes coisas, planetas e tudo mais, coisas grandes da criação, né? Agora Albert Einstein trouxe a criar coisas minúsculas, coisas que a gente não enxerga. Isso, que a gente não vê. Coisas realmente da física quântica que Stephen Hawking está continuando os estudos e tal. É meio coisa de nerd, que coisa de louco, mas vocês vão ver que tem alguma coisa a ver. Uma coisa para deixar muito importante aqui, um parênteses, é que você que está olhando esse vídeo, você pode achar porque o fulano é maçom, porque o ciclano é Illuminati da vida. O próprio... As teorias da conspiração. O próprio Stephen Hawking é ateu. A gente não está discutindo isso. Nós temos a nossa fé, nós cremos naquilo que a gente tem plena convicção, porém a gente não pode ignorar o fato de que a gente vive num mundo que é cercado de teorias. Teorias, ideias e leis. Leis. E aqui entra onde a gente quer falar sobre leis, né? A gente acredita que Deus realmente fez todo o universo, montou todo o universo e baseado em cima de leis, assim como ele montou também as leis bíblicas, ele criou também as leis físicas que elas são incontestáveis e elas não têm, só se modificam através do próprio Criador, né? Através dele mesmo. Então aí que a gente começa a unir, e tem uma observação muito legal que a gente já comentou aqui, que sobre a parte espiritual da coisa, né? Eu acredito, e acredito que muitos acreditam também, já tem muitos estudos de teólogos, cientistas sobre isso, que o mundo espiritual, essa nomenclatura espiritual, ela é uma nomenclatura, não vamos dizer que não existe, porque agora a gente vai polemizar demais, né? Mas espiritual é uma nomenclatura para coisas que a religião nunca soube explicar.
sabe? Mas tá no Antigo Testamento também, desde a criação, mas o ser humano, com coisas que ele nunca conseguiu explicar, e a religião se utilizou muito disso. Isso é espiritual e deu, tá entendendo? E agora, com a ciência, trazendo para o mundo quântico, é muito legal que, trazendo para o mundo quântico, tem o lance do átomo, né? Que agora eles estão estudando as menores partículas do mundo, né? A menor partícula que existe, que são esses átomos que na verdade existe muita matéria ali dentro invisível. E ela se comporta de maneiras estranhas, que nem se comporta como onda, se comporta como energia, ora ela se teletransporta, ora ela sai de um lugar e aparece em outro lugar. Então isso tudo é ciência, e para nós parece tudo loucura, parece tudo coisa de fé, coisa de daqui a pouquinho espiritual, tá entendendo? E o que dá a entender? Dá a entender que na verdade tudo que existe, tudo é físico. Dá a entender que o espiritual realmente é só uma nomenclatura e não um outro mundo espiritual. Dá a entender que na verdade todos os átomos, quando se formam, eles se formam as pessoas com matéria, parede, tudo tal, só que ela também se transforma em outros tipos ela tem leis que ela se transforma em outro tipo de matéria, só que uma matéria invisível, que pode se dizer que pode ser anjos, pode ser demônios, pode ser o próprio Deus, tá entendendo? Sendo a própria física o próprio Deus. A gente sabe que a física quântica tem muitas experiências que quando eles jogam as partículas com uma velocidade muito grande na parede, ela atravessa a parede. Ela consegue atravessar todas as camadas e os buracos que o cimento, que a pedra, que o tijolo tem, ela consegue ultrapassar e ela consegue passar por isso. É como se fosse um teletransporte, mas a minúscula que ela é, né? Pela energia minúscula que ela é através de ondas, o próprio som, né? Quando estamos falando aqui, o som, ela é uma espécie de onda que atravessa a parede, atravessa. Então é mais ou menos isso que a ciência hoje está trazendo, a física quântica está trazendo, é essa fé. E na verdade para nós é uma fé, entendeu? Que na verdade a gente precisa entender uma coisa, né? Que Deus é incontestável. E não tem explicação também, né? Explicação, porque, assim, ó, a gente também não está querendo explicar Deus, a gente está trazendo uma teoria. Exatamente, porque para assim, levantar uma fé. A gente sabe, existem bilhões, sei lá quantas pessoas no planeta Terra, entendeu? E cada uma tem o seu DNA. Muito Deus é tão perfeito que ele criou o ser humano e nenhum é igual ao outro. Em tudo. Em toda a questão, em toda a identidade, partícula, tudo. Deus é tão perfeito que ele não faz igual. Vamos dar um Ctrl C aqui, vamos meter um Ctrl V ali, deu. Não, ele faz tudo diferente. Isso é a beleza da coisa, essa é a beleza da fé. E fora isso, existem essas leis, a lei da física, as leis todas que regem o universo e a Terra, né? Tudo criado por Deus, tanto que, porque tu disse que é um milagre. O milagre aqui, o milagre ali. O milagre, cara, na verdade, ele deixa aí que entra um lance legal. Quando a gente fala em milagre e espiritual, a gente perde o legal da coisa. E daí parece que perde a fé de novo. Por causa, é um milagre. Isso acontece uma vez a cada. Sabe, tu não absorve aquilo ali num todo. Pra ti vira impossível, totalmente impossível. E isso se distancia da fé. Agora quando a gente imagina, que nem tem muitos milagres que acontecem, que o braço cresce, a perna cresce, e o lagarto que perde o rabo é o lagarto que perde o rabo? Acho que é a lagartixa. Se não é, corrige nós aí embaixo. Cresce de novo, e não é científico, isso não é física. Ou a lagartixa é um milagre também, tá entendendo? Ou seja, é um milagre, só que científico. E a gente não está contestando o milagre, a gente está tentando explicar de alguma forma científica o milagre, na verdade. Deus, para trazer mais fé para as pessoas. Uma coisa que a gente precisa observar e entender que Deus ele é tão perfeito que ele não quebra as leis do universo para atender ao teu pedido. Ele usa as próprias leis. Ele usa as próprias leis para fazer isso. Às vezes a gente escuta muita coisa assim, porque Deus foi lá e ele mexeu nas fichas, né, de emprego lá e botou a tua em cima. Essa é legal, né? Sabe? Cara, existem. Deus pode ter feito, pode ter mexido com o fulano lá, que o fulano foi lá e trocou e escolheu. Vou escolher essa daqui. Existem várias coisas, mas o milagre em si não é que alguém vai mexer ali. Deus usa as leis, ele segue as leis
pra poder... Alguém tropeçou, confundiu as folhas, aí juntou tudo A gente precisa entender uma coisa, que em Deus, em toda a sua soberania, ele não quebra nenhuma das regras que ele criou, né? Ele consegue, exatamente, ele não é brutal assim, ele não é agressivo dessa maneira. Tem uma parte que Jesus fala, Jesus foi um cara, se for falar de milagres e de... O próprio Cristo. Não tem outro cara se a gente não for falar dele, né? E ele é um cara que se utilizava das leis físicas para o vento, o mar, ele se utilizava de coisas físicas para que acontecesse muitas coisas, né? Caminhar sobre as águas e tudo mais. Então, imagina que a intelectualidade dele era tão alta que a fé, ele por ser Deus também, mas a fé dele era tão forte que ele sabia que os movimentos que aconteciam na volta dele, os milagres, era tão simples quanto a física, era tão simples como uma simples matemática, entendeu? E isso elevava a fé de uma maneira impressionante. Tanto é que ele falava que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, para nós é doente isso, mas se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vão dizer que esse monte sai daqui e vai para lá. Jesus tá de brincadeira com isso. Tá tirando onda. Mas é como se ele estivesse dizendo assim pra nós, se vocês entendessem o quanto funciona o mundo de vocês, o quanto o mundo de vocês funciona através da física, através da química também, que exige muito disso, se vocês soubessem disso, porque falando da água e do vinho foi química, tá entendendo? Se vocês soubessem disso, vocês fariam obras maiores ainda, que foi o que ele prometeu pra nós. É uma coisa que tu falou que é muito, muito interessante, que a gente precisa entender. Eu já ouvi falar, e é uma verdade, que a Bíblia em si, aquilo que rege hoje a nossa vida, na verdade, a Bíblia, ela é só uma gota. É só uma gotinha num oceano do que é Deus. Não tinha como ter tudo ali dentro, não tem como. Entendeu? Uma forma de Deus se comunicar com a gente. Porque se nós entendêssemos e compreendêssemos, hoje existe até os denominados doutores em divindade, né? Porque às vezes a gente se apavora. Eu não consigo assimilar isso. Porque eu sou doutor em divindade, eu sou formado nisso. Cara, o cara é bom, né? Mas doutor é... O cara é doutor em Deus. Né? De novo, a gente tá mostrando coisas que no fundo... Deus é muito maior do que isso aqui que a gente tá falando. Muito maior. Não tem como explicar Deus. Muito maior. Não dá pra explicar Deus. Então como é que o cara vai ser doutor em divindade? Entendeu? Como é que o cara vai ser doutor em divindade? Então assim, Deus é tão enorme, tão impressionante assim, que se nós... Eu acredito nisso, cara. Eu acredito que se nós chegássemos a um ponto de conseguir compreender Deus, a gente iria ver o quão... Cara, eu acho que a gente ia ter superpoder, cara. Ou a gente teria um reconhecimento de quão podre a gente é, porque biblicamente diz, né, que um abismo chama outro abismo. Quanto mais tu te aproxima de Deus, mais tu percebe que tu não é nada. Tem um cara que deixou nós, que foi Miles Moore, um cara que eu sigo até hoje, porque o material dele tá na internet até hoje. Morreu, mas ficou o ensino do cara, né? E ele era um cara que ele trazia muita ideia da gente como ser filhos de Deus, a gente ter a essência dele, e a gente não utilizar de todo o potencial que nós temos para servir ao reino, né? E quando se fala servir ao reino, traz essa mesma ideologia de Jesus, o grande milagroso, o grande milagreiro, de poder movimentar um monte para um lugar, de poder curar um cego, sabe? E ele traz essa ideia de que nós temos esse poder. Só que nós não conhecemos esse poder o suficiente pela nossa ignorância. E aí de novo volto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pela ignorância a gente não consegue alcançar esses grandes poderes, e por isso que eu acho que a gente vive ainda numa era que tá faltando muito essa identidade de superpoder nas pessoas, né? De conseguir fazer aquilo que às vezes a palavra fica muito seca, fala, prega, mas a atitude de acontecer realmente, não tô falando que não existe milagre, né? Tá acontecendo no mundo todo, exatamente nesse momento tá acontecendo, mas em escalas muito pequenas, né? Muito pequenas, exatamente por causa do conhecimento desse poder todo que tem que ser revelado. E eu acredito que a ciência está conseguindo meio que trazer isso. E o Miles pregou muito sobre isso, pregou muito sobre esse potencial que as pessoas têm. E como nós somos filhos de Deus, nós temos uma parte de poder colocado dentro da gente. Nós somos a imagem e semelhança, então nós temos esse poder da palavra, esse poder de falar e as coisas acontecerem da mesma maneira
que Jesus tinha, que os discípulos tinham, os apóstolos tinham. Até porque a gente precisa ter esse entendimento e, sobretudo, a fé, né? Para que o Espírito Santo se manifeste na gente. Não adianta a gente ir lá com todo nosso conceito e sabedoria sem nós mesmos acreditar nisso, né? Se a gente não acreditar nisso, a gente não... E cientificamente falando, o próprio Albert Einstein, ele falava muito sobre isso, sobre que a gente, e muitos cientistas depois falaram que a gente não utiliza do nosso poder da mente o suficiente. Isso. Que ele conseguiu avançar um pouco mais nisso, utilizou não sei quantos % a mais do que uma pessoa no comum. E ele conseguiu chegar nesses tipos de... E ele era um cara que acreditava em Deus, ele era um cara realmente da criação. E ele é um cara que trouxe muitas coisas bacanas, que falando agora de espaço-tempo, sobre uma coisa que eu sou louca por viagem no tempo. E esse cara conseguiu fazer um levantamento muito louco sobre isso, mas nós vamos deixar pro próximo vídeo, senão vai ficar muito longo isso daqui. Lembrando que ainda não acabou, a gente vai continuar falando sobre isso. Esse assunto vai dar muito o que falar. Então, até se vocês puderem comentar aí embaixo o que vocês acham sobre fé e ciência, né? Bota aí. Isso aqui é tudo curte ou não curte, ou acha que vocês estão loucos. Pode falar o que você quiser aí, cara. A gente vai continuar fazendo os vídeos, entendeu? Não vamos se deixar. Mas assim, ó, é o que eu falei no início. Isso aqui é só teoria, a gente só tá falando. Trazendo umas teorias loucas aqui, entendeu? No fundo, que faz sentido, né? Faz sentido. Então tá, galera. É isso aí. Curte aí embaixo nosso canal aí, se inscreve pra nós poder continuar com esse trabalho. E a gente abriu aqui embaixo, pessoal, pra nós poder trazer material de relevância, poder enviar pra galera material também em PDF e tal. Uma lista de membros aqui embaixo pra galera assinar, que tem um link aqui embaixo. Aí você coloca o seu nome, seu e-mail ali. E a gente vai estar enviando, avisando também vídeos novos que a gente está colocando. E também vendo opiniões da galera sobre novos vídeos que a gente pode postar, né? Sugestão de vídeos e tal. Mas se inscreve na nossa lista aí pra vocês receberem esse material. Tá, galera? Beleza? Valeu!